Em um subúrbio comum ao norte de Londres no final dos anos 70, uma casa aparentemente normal se transformou no centro de um fenômeno que parou a imprensa, atraiu investigadores e dividiu especialistas até hoje. Esse é o caso do Enfield Poltergeist. Em agosto de 1977, na pacata cidade de Enfield, ao norte de Londres, uma família comum passou a viver o que se tornaria um dos casos paranormais mais famosos e documentados da história. Peggy Hodgson, mãe solteira de 4 filhos, chamou a polícia após ouvir barulhos estranhos vindos do quarto das 2 filhas, Janet, de 11 anos, e Margaret, de 13. Quando os policiais chegaram, presenciaram algo difícil de explicar. Uma cadeira diante de todos deslizou pelo chão, sozinha. A partir desse momento, nada mais seria normal naquela casa. Relógios batiam sozinhos. Móveis eram arrastados por forças invisíveis. Objetos voavam pelos cômodos. E, o mais perturbador, uma voz grave, de homem adulto, começou a sair da boca de Janet, uma menina de apenas 11 anos. Essa voz se identificava como Bill e dizia ter morrido naquela casa anos antes. O fenômeno foi registrado em fitas de áudio, hoje disponíveis em documentários e gravações originais. A imprensa britânica se aglomerava na porta da residência. Repórteres, vizinhos e até policiais testemunharam manifestações. As câmeras registraram momentos que entraram para a história, como as fotografias em que Janet aparece sendo lançada da cama, como se estivesse levitando. Durante 18 meses, os pesquisadores Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair, ligados à Sociedade de Pesquisas Psíquicas Britânica, permaneceram na casa. Recolheram horas de gravações, centenas de depoimentos e relataram mais de 2.000 incidentes inexplicáveis, nos quais a entidade que se identificava como Bill respondia perguntas, dizia frases inteiras e, em certos momentos, gargalhava de forma perturbadora. Um detalhe raramente citado: especialistas em fonoaudiologia foram chamados para analisar aquelas vozes. Eles concluíram que seria quase impossível para uma criança sustentar aquele tom grave por tanto tempo sem danificar permanentemente as cordas vocais. Ainda assim, Janet conseguia. Outro episódio marcante aconteceu quando investigadores afirmaram ver um pesado laço de cortina enrolar-se sozinho em volta do pescoço de Janet, como se tentasse estrangulá-la. Peggy, a mãe, dizia que a força que dominava a casa não apenas assustava, mas colocava sua filha em risco de vida. Não eram só os Hodgson que viviam o terror. Vizinhos relataram ouvir estrondos vindo da casa, mesmo quando ela estava aparentemente vazia. Em uma ocasião, repórteres de jornais descreveram uma lareira inteira se desprendendo da parede diante de seus olhos. E entre os documentos oficiais do caso está o depoimento de uma policial. Ela afirmou por escrito que viu uma cadeira se mover sozinha no quarto das meninas. Esse testemunho entrou nos arquivos da própria polícia britânica. Apesar de toda a documentação, o ceticismo cresceu. Alguns fotógrafos sugeriram que as imagens de Janet levitando poderiam ser apenas saltos de cama capturados no momento exato, mas os investigadores insistiam. Ninguém poderia forjar tantos incidentes diante de tantas testemunhas por quase 2 anos seguidos. Porém, anos depois, Janet confessaria que sim, em alguns momentos, ela e a irmã encenaram certos fenômenos, e o fez muitas vezes, por tédio ou para testar os investigadores. Mas fez questão de reforçar: não poderíamos ter inventado tudo. O que aconteceu lá ainda me assombra. Hoje as gravações originais ainda existem. E entre os registros mais perturbadores, há uma entrevista em que a entidade descreve como: eu morri sentado em uma poltrona, cego de um olho, antes de perder a consciência. Em outra ocasião, quando perguntaram: quem está aí com você? A voz respondeu sem hesitar: 100 almas, todas presas aqui. As gravações continuam exibindo momentos de fúria e sarcasmo. Em certo ponto, a voz debocha da presença dos repórteres: vocês não podem me deter, ninguém pode. Dias depois, investigadores localizaram o filho de um homem chamado Bill Wilkins, e ele confirmou:
Seu pai realmente havia morrido exatamente na poltrona, quase cego, porém de ataque cardíaco diferente do que a voz de Bill, que disse ter morrido de hemorragia cerebral. Coincidência e fraude, ou uma prova de que algo inexplicável realmente falava através de uma criança? O caso de Enfield continua sendo um enigma, documentado, investigado e debatido há mais de 40 anos. Permanece como um dos fenômenos paranormais mais controversos e assustadores de todos os tempos. Hoje o imóvel ainda existe. E dizem que em certas noites, os novos moradores ainda ouvem as mesmas batidas, ecoando nas paredes, como se alguém ou algo nunca tivesse ido embora. E se você gostou desse vídeo, deixe o like para fortalecer o canal, isso ajuda muito. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos casos. Obrigado por assistir.